Olá, amigos do Blog Calçadão. Hoje é dia 26 de março de 2020. Esse é mais um Papo no Calçadão. Estamos recebendo aqui hoje o Felipe Pisanesi e o Ricardo Gimenez para mais uma conversa sobre essa crise que nós estamos passando no Brasil e no mundo. Felipe, bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Ricardo. Bom dia, Felipe. Bom dia, Paulinho. Bom dia, amigos do blog. Bom, o Felipe é bacharel em Ciências Biológicas com ênfase em Biologia Evolutiva da Universidade de São Paulo e pesquisador do programa de pós-graduação em Biologia Comparada. Felipe, eu queria que você começasse a falar, explicando um pouquinho qual que é essa sua especialidade. Tá, bom, eu não sou especialista em biologia, tá? Eu sou biólogo, a biologia é um ramo da biologia, mas na verdade a minha especialização é em paleontologia, tá? Eu pesquiso fósseis de crocodilos do Cretáceo brasileiro. Mas eu acredito que eu possa acrescentar, em termos de biologia, que é a área que compete o estudo de vírus. Legal. Felipe, você tem feito algumas postagens no seu Facebook e colocado que a gente vai passar por uma crise muito grave nos próximos dias. Você coloca, inclusive, que nos próximos 10 dias a gente já vai chegar à marca de 1.000 pessoas mortas no Brasil. Você pode falar para a gente um pouquinho como que é que se faz essa estatística? A gente sabe, evidentemente, que isso não é um chute, nem é uma previsão que não vem do além, a partir de dados que você está comparando, né? Sim. Bom, a curva de evolução de uma epidemia ela é essencialmente igual para uma mesma doença em diferentes lugares. É claro que pode haver aí algumas variações, por exemplo, climáticas. Isso não quer dizer que para todos os vírus essa variação exista. No caso do coronavírus, não há nenhuma evidência de que ela exista. Inclusive, na Europa, uma das grandes esperanças o que motiva o otimismo no pessoal de lá é a esperança de que com o calor vindouro, com a chegada do verão, que está próxima na Europa, essa epidemia possa reduzir sua velocidade de contágio, né? Então era uma esperança que havia até... Bom, na verdade eu não sei se ela está completamente descartada até agora. É uma possibilidade que ainda existe, embora não tenha nenhuma evidência. E também tem que se considerar o fato de que uma variação de temperatura pode ser boa, indiferente ou também ruim, tá? A gente não sabe se o vírus no calor vai se comportar da mesma maneira do que no inverno, e o fato dele se comportar diferentemente pode significar que ele vai se proliferar mais lentamente ou também mais rapidamente. Bom, mas de toda forma, voltando ao que eu estava dizendo, normalmente uma epidemia ela evolui com taxas parecidas em diferentes lugares. Então, se a gente observa um padrão na China, na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, na França, não há nenhum motivo para a gente achar que esse padrão não vá se aplicar ao Brasil. E nós temos um problema mais sério no Brasil quando a gente pensa na China. E quando a gente pensa também na Itália. China e Itália tinham essencialmente um foco da doença. Na China, em Wuhan, na Itália, na Lombardia. Por que a Espanha está numa situação muito grave, está num crescimento muito parecido com o da Itália, mas a expectativa é que ela supere a Itália em número de contágios? Porque a Espanha tem mais de um foco. É como se ela tivesse mais de uma Lombardia dentro da Espanha. O mesmo problema tem os Estados Unidos e o mesmo problema tem o Brasil. No Brasil nós temos São Paulo, nós temos Rio de Janeiro e nós temos alguns outros estados que estão começando a se manifestar como focos da doença. Se isso vai evoluir da mesma maneira exponencial para todos eles, a gente ainda não sabe. Mas nós temos dois focos um pouco mais sérios, São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente São Paulo. Então, olhando para os dados de evolução epidemiológica da Itália, também da Espanha, se a gente olha qual é a taxa de aumento de mortes do Brasil em função desses países, e a gente observa que até hoje... Bom, deixa eu ver se eu encontro esse dado aqui, porque... eu fiz muitas contas esses dias, está aqui. Nós temos uma taxa de aumento de morte que está aproximadamente em 97% a mais da taxa da Itália. Isso em média, tem valores menores, tem dias em que isso oscila de 57% a 133%. Mas em média nós estamos com o dobro de mortes que a Itália no mesmo período.
Portanto, é de se esperar que a gente consiga calcular, acrescentando essa porcentagem acima das mortes da Itália, quando é que a gente vai chegar na milésima morte. Você Se a colocou, Itália... Sim. se você colocou ontem que nos 9 primeiros dias de contaminação na Itália morreram 29 pessoas, e aqui no Brasil, nos 9 primeiros dias, morreram 57 pessoas. Então, nesse sentido, dá para fazer essa comparação que o Brasil tem avançado muito mais a questão da morte por conta do vírus. É claro que a gente não pode olhar só para o 9º dia, né? Eu, por exemplo, fiz um levantamento de todos os 9 dias e é daí que a gente tira essa porcentagem a mais de mortes no Brasil. Você faz uma média e você aumenta essa média, você acrescenta essa média no valor que com essa média acrescentada dá 1.000. E é no sábado que vem. Aproximadamente, é claro. Tem uma margem de erro. Pode ser sexta, pode ser domingo da semana que vem. Ricardo? Eu acho fundamental a participação do Felipe aqui no blog. Eu acho que essas análises baseadas em método científico, né, em informações corretas, ela é fundamental agora para fazer a diferença. Eu queria fazer uma pergunta para o Felipe, o seguinte: a gente observou e tem observado os comportamentos de governos e de sociedades frente ao avanço da doença. O comportamento que ocorreu na Itália, o comportamento que ocorreu nos Estados Unidos e que vem ocorrendo no país. Existem algumas pesquisas que mostram que a reação a uma pandemia sempre parte de 3 princípios. Primeiro, a negação, depois um processo de confusão para saber o que vai se fazer de fato, e o terceiro, se não se fizer nada, é o momento da implantação da epidemia e que eles chamam de fase do terror. Você concorda com isso? Você vê algum paralelo entre as medidas que foram tomadas na Itália, as medidas que foram tomadas inicialmente nos Estados Unidos, as mudanças de rumo que aconteceram ao longo da pandemia, e isso pode acontecer também no Brasil, Felipe? Sim, é exatamente a mesma situação. São diferentes governos com diferentes atitudes tomadas, e aí a gente consegue ver as diferenças. Vamos também incluir a China nessa discussão, porque a China é um país muito diferente em termos sociais, e é esperado que ela tenha reações diferentes. É um país onde não é exatamente democrático. Então, na China, nós temos um governo muito forte e uma população que obedece, porque não tem opção de não obedecer ao governo chinês. Então, você vê o resultado do confinamento na China como que ele é muito mais eficiente, porque o governo chinês manda, depois de aproximadamente 1 mês do surgimento da doença, que todo mundo fique em casa, e isola a província de Wuhan e as pessoas internamente isoladas dentro da província. O resultado é que hoje a doença começa a estar controlada, não tem mais casos de transmissão interna e todos os novos casos são de pessoas que trazem isso de fora. Quando você olha para a Itália, você tem uma situação peculiar, porque a Itália é um país muito turístico, 30% do PIB da Itália vem do turismo, e a preocupação econômica, que é claro que existe nos governos, porque o governo é derrubado por economia, né? O governo se elege pela economia, se reelege pela economia. Então é claro que os governos têm essa preocupação, e a Itália se preocupou pela economia nos primeiros dias e demorou muito para tomar as medidas necessárias que deveriam ser tomadas. O resultado embora ela tenha feito a coisa certa, ela fez a coisa certa muito tarde, e a gente está vendo agora mais de 7.000 mortes na Itália. E ainda em crescimento. Quando você olha para os Estados Unidos, e é uma situação muito parecida com a Inglaterra, com o Boris Johnson, com o Reino Unido, na verdade, você tem um discurso de negação mais forte, tanto que o Trump relativizou, minimizou o problema durante muito tempo. Depois ele resolveu mudar o discurso, ainda que ele continue com algumas falas problemáticas, tipo que ele quer que as pessoas possam voltar a sair na rua para a Páscoa. Claramente isso não vai acontecer, ou é bom que não aconteça, né? Ninguém sabe o que ele vai fazer. Mas o Trump negou o problema até poucos dias atrás, e o Boris Johnson também. O Boris Johnson estava numa política de vamos deixar a doença acontecer. Naturalmente as pessoas vão se imunizar, isso vai passar. É verdade, isso vai passar, mas qual é o preço? Quantas mortes acontecem se você deixa a doença acontecer? Só que teve uma pesquisa, eu não me lembro o nome do autor agora, que calculou uma estimativa de quantas pessoas morreriam na Inglaterra e quantas pessoas morreriam nos Estados Unidos se a doença fosse deixada livre de acontecer.
E o Boris Johnson recebeu lá a estimativa de que 500 mil de ingleses morreriam. E o Trump recebeu a estimativa de que 2 milhões de estadunidenses morreriam. E isso por mortes diretamente relacionadas à Covid-19. Se você colocar as mortes indiretas de pessoas que têm um infarto, que têm um AVC, que têm uma quimioterapia que não dá para fazer porque ela está sendo postergada para atender pacientes de coronavírus, esse número dobra. Então, quando o Trump se viu lá, uma estimativa de que 4 milhões de norte-americanos morreriam em questão de poucos meses, daqui até agosto, setembro, aí ele freou o discurso. E agora a gente viu ontem, o Trump adotou medidas de reparo financeiro às pessoas que nunca foram vistas na história dos Estados Unidos. Na verdade, o Senado aprovou, né? Tem que passar pela Câmara ainda. E o 2 Brasil... trilhões, 2 trilhões de dólares. E o Brasil me parece que está seguindo o mesmo caminho do Donald Trump no discurso negacionista do presidente, sem nenhum indício de que ele vá mudar, pelo menos não a curto prazo, essa postura. E numa epidemia, cada dia que você perde sem estabelecer a quarentena e o confinamento, são semanas, meses a mais que você vai ter depois que manter a quarentena e o confinamento. Ô Felipe, existe alguma fio de lógica na questão do isolamento vertical? Não. Outros países já tentaram, a Itália mesmo já tentou e viu que não deu certo. Se você isola determinados grupos, esses grupos vão provavelmente continuar tendo contato com as pessoas que não serão isoladas e são vetores da doença. É o caso, por exemplo, das crianças nas escolas e os idosos em casa. As crianças vão sair da escola portadores da doença, assintomático, porque estatisticamente a Covid-19 não traz sintomas às crianças, e vão infectar os avós que vão morrer. Bom, podem morrer, não necessariamente vão morrer, mas a chance de que morram é considerável. Então, não vejo lógica. O Mandetta começa a ter essa visão agora, depois do puxão de orelha que o irresponsável do presidente fez na segunda-feira, na terça, no discurso dele. Me parece que o Mandetta agora começa a pensar nessa possibilidade, não é? Manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Ele é funcionário, o Bolsonaro é chefe, então é normal. A pressão do chefe tá tendo peso. Ele tem um cargo importante que ele provavelmente não quer perder e não quer renunciar a ele por vontade própria. Acho que ele tá cedendo por uma questão de hierarquia. Ele sabe, tá? Eu acho que o Mandetta ele é um cara preparado. Ele sabe do que ele fala. O problema é que ele tá submetido às vontades do patrão. Ricardo. O problema é o seguinte, né, Felipe e Paulinho? A gente tem duas condições colocadas no Brasil. Primeiro, os especialistas e o conjunto majoritário de governadores apontando no caminho que o Felipe tem colocado aqui, que é o isolamento social como a única forma de se fazer o combate à doença nesse momento, e a posição presidencial que claramente diz que a economia vai ruir, e de fato a economia vai ter problemas, né? No mundo inteiro vai ter problemas, mas outros governos têm respondido a isso com uma ação efetiva e, inclusive, orçamentos de guerra por parte do Estado, né? Coisa que o presidente da República e parece que os seus assessores mais próximos do ponto de vista econômico, inclusive os empresários que têm apoiado esse governo, são contra nesse momento, né? Mas isso faz parte da fase, né, Felipe? Na fase da negação e da confusão, né? Mas, infelizmente, pelo que você tem colocado, a doença vai atropelar isso tudo, né? E vai provocar mortes, e assim, é uma posição irresponsável do ponto de vista científico, né, Felipe? Sim. O Bolsonaro, especificamente o Bolsonaro, se a gente tivesse que comparar ele a outros governos do mundo, o Bolsonaro não tem muito a oferecer, a não ser o discurso econômico no mandato dele. Ele aposta a reeleição dele nos índices econômicos. Então, é compreensível, não estou falando que, obviamente, não se defende, é absurdo, mas é compreensível porque que ele é tão resistente a adotar medidas que vão comprometer a única carta que ele tem na manga, né? Agora, o problema é que eu acho que nós já estamos demorando muito para adotar medidas drásticas que foram adotadas em outros países. Você tem duas maneiras de comparar
as epidemias do Brasil e de outros países. Você pode comparar ela pelo número de novos casos, de confirmações de pessoas infectadas, e você pode comparar ela pelo número de mortes. Prós e contras. Quando você compara pelo número de infectados, você consegue ter dados mais rapidamente, porque as pessoas primeiro adoecem e depois morrem. Então, os dados sobre mortes chegam mais tarde. Por outro lado, o dado sobre os infectados é impreciso. A gente nunca vai ter certeza, é subestimado. A gente depende do ritmo e da consistência e da regularidade de divulgação desses dados, que pode não estar correto, ou pelo menos não igual entre países. Os testes não seguem o mesmo critério para aplicação dos mesmos entre o Brasil e outros países. Portanto, os dados sobre contaminações não são precisos nas comparações. Sobre morte, eles chegam mais tarde, são mais lentos de serem alcançados, mas são mais precisos, porque se a pessoa morre, está morta, o governo sabe, é só fazer um teste para ver do que ela morreu. Se vai ser divulgado, aí são outros 500. Bom, então, mesmo que se a gente compara tanto com base nas novas confirmações, quanto nos dados sobre os óbitos, a gente vê que nós estamos muito próximos do momento em que a Itália adotou a quarentena compulsória obrigatória para todos os habitantes do país, para a Itália inteira. Ela começou por regiões, né? Primeiro foi a Lombardia, depois algumas cidades do Vêneto, da Emília-Romanha, e depois passou para a Itália inteira. Em que momento ela adotou essa quarentena? Bom, com relação ao Brasil, se nós olharmos para os confirmados, depois de amanhã. Então, depois de amanhã, nós estaremos no número de confirmados que a Itália tinha quando adotou a quarentena compulsória. Se nós olharmos para os mortos, semana que vem, daqui a 7, 8 dias mais ou menos. Daqui a 7, 8 dias no Brasil, nós teremos o mesmo número de mortos que a Itália tinha quando adotou a quarentena compulsória. E a Itália fez isso tarde. É sempre bom lembrar. O erro da Itália foi manter o discurso da preservação econômica, manter o discurso da preservação do turismo, e a mola esticou demais e não voltou. As pessoas se infectaram, entrou numa espiral ascendente e a gente está vendo o resultado agora. E nós estamos prestes a passar dessa marca que a Itália deixou passar. Felipe, pelo que você disse aí agora, que eu entendi, é possível que o percentual de mortes no Brasil possa ser maior pelo fato de que se diagnostica menos pessoas, mas na hora do aviso da morte tem um número mais preciso. Então pode ser que tenha aí um disparate. Está correto isso? Eu acho que você está falando da taxa de mortalidade. Quantas pessoas morrem em função em relação do número de a quantos infectados. Exatamente. Pode ter um Sim. número maior no percentual por conta dessa não identificação de quem está contaminado. Quando você subestima o número de contaminados, a taxa de mortalidade sobe. Porque a taxa de mortalidade nada mais é que a divisão do número de mortos pelo número de pessoas contaminadas. Se você diminui o número de pessoas contaminadas, essa divisão dá um resultado maior. Então você vai ter uma porcentagem muito maior. Isso explica, pelo menos em parte, aliás, eu acredito que em boa parte, a gritante diferença na taxa de mortalidade entre Itália e China. Na China, você estabilizou a doença com 3,4% aproximadamente de mortes decorrentes do coronavírus, independentemente da faixa etária, mortes gerais. Na Itália, ontem chegamos a 10,1%, 3 vezes maior. Por quê? Bom, tem uma questão etária. É claro, a população italiana ela é mais velha, a população chinesa ela é mais nova. Quem sofre mais as consequências da Covid-19 são os mais velhos. Morre mais italiano, tudo bem. Tem também a questão das pessoas que mais se infectam. Tem também uma faixa etária em que as pessoas se infectam mais do que em outras, entre 40 e 50 anos. Também pode explicar. Só que quando você analisa a pirâmide etária de Itália e China, você vê que, embora exista essa diferença de inversão de pirâmide etária, ela não é tão grande a ponto de justificar uma diferença de 3 vezes maior na taxa de mortalidade entre Itália e China. E a explicação, ao meu ver, mais razoável para essa diferença está no número de testes. Se você tem... Porque no Brasil tem se adotado, pelo menos até agora,
O Ministério da Saúde prometeu mudar isso nas próximas semanas, com a aquisição de novos testes, produção de testes até nacionais, mas até agora tem se aplicado o critério de vamos testar somente os casos graves. Isso foi feito na Lombardia, na Itália. Então você tem uma disparidade de taxa de mortalidade mesmo entre as diferentes regiões da Itália. Você tem 2% de mortes no Vêneto e 10%, 12% na Lombardia. Por quê? Porque a Lombardia tem muito mais doente, tem muito mais infectados, só que ela gastou todos os testes delas em pacientes graves. Então, a maior parte dos testados, não a maior parte, mas uma porcentagem maior dos testados morreu, porque eram só os graves. Então, isso dá a impressão que morre mais gente. De certa forma, é verdade. Só que o que acontece é que a Lombardia, como tem mais de metade de todos os infectados da Itália, puxa a média ponderada para lá para cima. E é por isso que a Itália como um todo tem 10% de mortes, porque a Lombardia tem 12% e mais da metade dos doentes, dos testados. E são só testados graves. Se nós aplicarmos essa mesma lógica ao Brasil e testarmos somente os pacientes graves, como está sendo feito até agora, o resultado será um crescimento muito grande na taxa de mortalidade, que vai parecer que no Brasil se morre mais do que em outros países. Pode ser verdade? Não pelo fator etário, a população brasileira é jovem, talvez por uma questão de acesso a leitos de UTI, sim. O Brasil tem muito leito de UTI, mas metade deles estão no sistema privado e 2/3 do Brasil depende do sistema público. Então, talvez essa disparidade, ou também a questão das comunidades, das favelas, pessoas que vivem muito amontoadas, muito próximas, uma densidade populacional muito alta, pode trazer alguns problemas no Brasil e elevar a taxa de mortalidade de fato. Tá? Só que o valor matemático sempre estará acima. E vai ser ainda mais exagerado se nós seguirmos na política de testar só casos graves. Ricardo, antes de passar para você, só pegando a questão da favela que você acabou de falar aí, Felipe, pelos seus cálculos e pelas projeções, quando você acha que vai começar a chegar na população das periferias, na população da favela, aquele pessoal que está mais desassistido pelo Estado, a população de rua que cresceu muito ultimamente, quando que você acha que vai começar a aparecer essa contaminação nessa população? Já chegou, né? Ontem teve 2 casos, me parece que eu vi no jornal que 2 casos lá na Maré, no Rio de Janeiro, já tem confirmado. É uma questão de tempo, né? Vai se proliferar da mesma maneira que se proliferou nos outros lugares, talvez em mais pessoas, porque tem mais gente próxima. Eu acho que em 30 dias você vai ter já um número de mortes entre as favelas. Eu não vou saber agora exatamente, teria que fazer essas contas, mas talvez na Maré já tenha algumas dezenas de mortes em um mês. Ricardo. Então, primeiro assim, acho muito importante as informações que a gente está trazendo aqui hoje com o Felipe. Uma coisa que me preocupou hoje de manhã, eu tenho ido dia sim, dia não, na padaria, né, porque é o comércio que estava sendo mantendo aberto. E hoje, coincidentemente, o número de pessoas na padaria e no supermercado estava 3 vezes maior do que aconteceu nos dias atrás. Eu não sei se isso já é reflexo do posicionamento público do presidente da República, dizendo que as pessoas têm que sair às ruas mesmo e têm que voltar à normalidade, mas o fato é que hoje eu reparei isso, 3 vezes mais o número de pessoas frequentando o comércio que eu vou pelas manhãs do que nos dias anteriores. Eu queria dizer o seguinte, Felipe, o que você diz para as pessoas que estão nos ouvindo agora a respeito da necessidade de se manter o isolamento social, de se manter a prevenção que vinha sendo colocada pelos especialistas, pelos governadores, pelas pessoas que estão alertando do perigo dessa doença? O que você teria a dizer para essas pessoas nesse momento onde nós temos um conflito de informações e o que fazer para quem está nos vendo, para quem está vendo o Bloco Calçadão e te ouvindo agora? Não existe conflito de informação em âmbito científico, tá? O conflito ele é político. Nós temos um conflito porque as pessoas estão agindo politicamente pensando nas próximas eleições, isso é claro. Mas não existe conflito dentro da comunidade científica a respeito da evolução de uma epidemia. E eu acho que nesse momento a gente tem que se pautar por conhecimento científico e não por opiniões e por bandeiras políticas. Infelizmente, como era de se esperar no Brasil,
a questão da Covid-19 foi politizada. Isso tem consequências trágicas, porque nós ainda temos aquele 25%, 30% da população que é fiel apoiador do Bolsonaro e segue tudo que ele fala, e defende, vai seguir defendendo, e eu não tenho muitas esperanças de que eles vão mudar suas posições. Se o Bolsonaro vem a público, faz um pronunciamento em horário nobre antes do Jornal Nacional da Globo e fala, gente, é besteira o isolamento, vamos sair de casa, vamos movimentar a economia, a imprensa está querendo destruir meu mandato, esse 30%, 25% vai sair na rua, muito provavelmente. Não posso dizer que é todo, talvez eu esteja sendo injusto, talvez dentro deles tenha algum que não se deixa levar por completo, mas com certeza tem uma boa parcela que vai fazer. E, infelizmente, essas pessoas vão acabar se expondo e vão expor outras pessoas que não têm nada a ver com isso. É o caso da manifestação de domingo retrasado. O pessoal pegou, já se sabia, já tinha chegado no Brasil, a recomendação dos cientistas já era fica em casa, o pessoal resolveu fazer uma manifestação em apoio ao governo. É claro que isso vai ter consequência. Não sei quando, mas vai começar a aparecer. Bom, na verdade a gente sabe quando. Aproximadamente 2 semanas depois da exposição começa a ter os casos relacionados às pessoas que contaminaram naquele dia, porque é o tempo de incubação. Então, não tem muito o que dizer, além do que já está sendo dito. A única maneira para frear contágio, para frear a doença, para limitar o número de mortes e, sobretudo, limitar, ou melhor, postergar o colapso do sistema de saúde é ficarmos em casa, é nos isolarmos, é não sairmos, não encontrarmos ninguém, porque isso reduziria a taxa de crescimento exponencial e daria mais tempo para o sistema de saúde, tanto privado quanto público, respirarem e conseguirem cuidar de mais pacientes. Eu queria que você explicasse para o pessoal do Blog Calçadão e para quem pode assistir o vídeo, como que funciona essa questão do vírus. Por exemplo, a perspectiva é que em torno de 70% da população possa pegar o vírus, né, ser contaminado. E depois isso, com o tempo, ele vai linearizando, assim, as pessoas pegam, têm a doença, uns morrem e depois ficam imunizados. Tá claro que vai ficar imunizado mesmo? Isso aí é fato? Não. Não é fato, a gente ainda não sabe. Não tem estudo sobre isso ainda. Nem todos os vírus causam imunidade. Muitos deles, sim. A gente tem razões para sermos otimistas com relação a esse vírus, de que as pessoas, uma vez contraída a doença, não possam contraí-la mais. Mas isso não é uma certeza. Pelo menos não é uma certeza agora. Como que isso funciona? Bom, vou tentar resumir isso em poucos minutos. Um vírus, ele nada mais é que um organismo de anatomia bastante simples, quando a gente compara ele com as nossas células. Ele nada mais é do que um código genético. Tem variações com relação a isso, mas de modo geral, os vírus são códigos genéticos encapados em proteína. O código também tem variação com relação a qual é o material genético do vírus. Pode ser DNA, pode ser RNA, pode ser DNA de fita dupla, RNA de fita dupla. No caso desse, ele é um RNA, é um vírus de RNA. Como ele é um organismo de anatomia simples, ele não dispõe das maquinarias celulares para se reproduzir, como uma bactéria tem. Então, o modus operandi do vírus é entrar no hospedeiro, invadir suas células e sequestrar a maquinaria genética e reprodutiva daquelas células em benefício próprio. Por isso que vírus de computador chama vírus. Faz uma analogia no funcionamento. Então, você tem o que acontece, é que a consequência é que um vírus entra numa célula, passa a usar os mecanismos de replicação do DNA da célula para produzir muitas cópias de si mesmo. Essas cópias de si mesmo vão sair da célula, muitas vezes isso causa morte celular, o que depois determina os sintomas da doença viral, vai se espalhar por outras células e vai se reproduzir exponencialmente numa taxa de milhares de vírus a cada ingresso numa nova célula. Então, você parte de um único vírus com uma mutação, como no caso desse, que mutou para
contaminar, não mutou o que lhe permitiu que contaminasse um organismo novo, no caso seres humanos, porque a gente supõe que ele tenha passado de morcego para seres humanos, e aí ele vai dentro da célula do primeiro hospedeiro produzir milhões de cópias de si mesmo, que pelos próprios sintomas da doença serão espalhados para o mundo. A pessoa espirra, tosse e vai disseminando esse vírus, que vai entrar em outra pessoa e vai continuar esse ciclo e aumentar enormemente a quantidade de pessoas infectadas. Só que, agora chegando onde você estava querendo, a gente tende a criar imunidade e os vírus, com o passar do tempo, tendem a ficar mais bonzinhos. Por quê? Quando a gente pensa evolutivamente, se você pensa num vírus que é muito violento, ele é muito mortal, ele mata seus pacientes em poucos dias, pensando evolutivamente, ele não tem muita chance de vingar. Porque imagina um vírus que dá uma febre violenta de 40 graus no primeiro dia, e depois a pessoa morre. Alguém com 40 graus de febre provavelmente não vai sair na rua. Então, o resultado vai ser que essa pessoa que adoeceu vai infectar poucas pessoas. Mas se esse mesmo vírus, que causa uma febre muito alta, muta, sofre uma mutação, e faz com que ele cause uma febre um pouquinho mais branda, de 37,5, às vezes uma pessoa contaminada pode pensar, será que eu vou naquele show? Será que eu vou no cinema? 37,5 ainda dá para você fazer algumas coisas. 39 não, você vai ficar em casa. 40 menos ainda. Mas com 37,5 você ainda sai. Quem você acha dos dois pacientes que vai contaminar mais pessoas? A pessoa que tem febre de 39. De 37, desculpa. Então, espera-se que a tendência evolutiva de uma linhagem de vírus é que, com o passar do tempo, ela se torne um pouco menos violenta. Isso vai acontecer com o coronavírus atual? Não dá para saber. É uma questão de sorte, tá? A gente tem que ter a sorte dele passar por uma mutação que o torne mais branda. Essa mutação tem que ser perpetuada, porque não adianta a pessoa, dentro de um corpo humano, ele ter essa mutação e a pessoa levar uma pedrada na cabeça e morrer. Essa mutação não vai vingar, não vai ser passada para outras. Então tem aí alguns fatores de sorte, mas via de regra, como são milhões de casos, bilhões de vírus se reproduzindo dentro das células, alguma mutação que torne ele mais bonzinho deva acontecer. E com o passar das gerações virais, o vírus acaba se tornando um pouco menos violento. Isso aconteceu com praticamente todas as epidemias. Você pensa, por exemplo, no sarampo. O sarampo é um vírus que surgiu da peste bovina lá no século XII. Era uma doença violenta. Só que ele foi se adaptando ao ser humano quando ele passou a infectar os seres humanos. Só que ainda assim, comunidades que não tiveram contato com ele, tipo nas Ilhas Fiji, no Havaí, quando no século XIX entraram em contato com o sarampo, morreu 30%, 20% da população. Como hoje o mundo é mais globalizado, comunidades isoladas são mais raras. Então a gente espera que a imunidade e a resistência e a adaptação a esse vírus ocorra mais ou menos de maneira homogênea em todo o planeta. Então sim, a tendência é o vírus ficar gradativamente mais bonzinho com o passar dos contágios e os seres humanos ficarem imunizados a ele, se existir imunidade. E é claro, tem algumas pessoas que naturalmente são imunes e nunca vão adoecer, e outras que vão morrer. Então, sim. Seria o que está acontecendo hoje já na China? Sim, hoje já está passando a crise mais grave? O pessoal está começando a voltar à normalidade ou não? Não, eu acho que não. Está muito cedo para isso. Os vírus levam um tempo maior para passar por esse processo. Mas eu acho que o que na China aconteceu é que eles controlaram as novas contaminações, isolando os doentes, isolando as cidades onde havia doentes. Eles puderam fazer com que não houvesse contaminações internas. Se você deixar essas pessoas isoladas por um tempo suficiente para elas se curarem ou morrerem, esse vírus tecnicamente vai se extinguir naquele lugar. Tá? O problema é que você teria que manter as fronteiras fechadas. É por isso que a China está vendo novos casos aparecerem de pessoas vindo de fora. Então, não, a população chinesa não está imunizada. Ainda não está. Para a população estar imunizada, você teria que ter uma contaminação aí dos 70%, dos 80% que são esperados, segundo as pesquisas, por exemplo, que a Angela Merkel divulgou na entrevista dela da semana passada, ou a própria pesquisa que eu mencionei mais cedo
que fez o Boris Johnson e o Donald Trump mudar de opinião, que fala em 80% da população. Aí sim, você poderia contar com uma imunização, porque a maior parte da população já adoeceu e acaba criando uma imunização de rebanho, né? Porque se você não adoeceu, mas 80%, 8 de 10 pessoas que estão em volta de você já estão imunes, a chance de você ser protegido por ela é grande. É o princípio da vacina, né? Então, não adianta, por que o discurso anti-vacina vinga? Porque a pessoa fala, eu nunca me vacinei e nunca fiquei doente. Sim, você nunca ficou doente porque quem está em volta de você se vacinou e não ficou doente, e não te passou a doença. Eu sou meio prolixo, eu me perdi agora. Onde eu estava querendo chegar? Qual que era a pergunta? Se isso está acontecendo na China. Não, eu acho que ainda não. A China só cortou a transmissão interna e tem que manter as fronteiras fechadas por mais um tempo, até os outros países cortarem a transmissão interna. Porque não adianta você resolver o problema local e reabrir os aeroportos para, por exemplo, a Itália poder ir para a China e levar a doença de volta. Infelizmente, isso implica um isolamento interno e um isolamento externo também, com relação aos outros países que estão afetados. Senão você nunca vai vencer essa epidemia, não a curto prazo. Ricardo. Eu só queria, assim, agradecer muito ao Felipe, dizer que esse tipo de vídeo que nós estamos fazendo, trazendo essas informações técnicas, científicas, é fundamental para poder informar as pessoas. Eu acho que está faltando muito isso, inclusive nas mídias progressistas e na mídia realmente, né? Eu acho que nós temos que ter agora um investimento grande, né? A gente tem batido muito aqui, né, Paulinho? Para as pessoas se fiarem nas informações oficiais, nas informações da ciência, nos especialistas, porque isso pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Então, acho que o Felipe está presente aqui dando essas informações de grande valia para o blog e para as pessoas que estão entrando em contato com os nossos vídeos. Nessa semana, principalmente, nós estamos fazendo esse trabalho, Paulinho. Legal. Felipe, assim, eu queria te pedir para dar um último recado aí para o pessoal. Eu sei que você está muito preocupado, que você tem se dedicado assim, bastante para poder chamar a atenção da população. Queria pedir para você, nesse espaço que a gente tem, também dar esse recado para nós. O que a gente tem que fazer? As pessoas estão um tanto perdidas, né? Você veja que as pessoas na periferia, as pessoas mais simples, têm dificuldade de entender o sinal de trânsito, o que dirá esse sinal Sim. de morte que está acontecendo, né? Sim. Por sorte, eu acho que é uma das raras situações em que a gente tem que dar o braço a torcer e elogiar a Globo. A Globo está fazendo um bom trabalho de divulgação dos perigos do coronavírus. Eu acho que isso vai ajudar. O problema é se a gente tem um político de forte apelo emocional na população que está remando no sentido contrário. A minha sugestão nesse momento pessoal, deem ouvido ao William Bonner e não ao Bolsonaro. Acho que eu nunca mais vou ter que falar isso, defender o jornal, a Globo, mas nesse momento ela merece essa defesa. Não tem nenhuma outra solução a não ser ficarem em casa. É claro, tem situações muito complicadas de pessoas que não têm como pagar as contas se pararem de trabalhar. É aí que entra o Estado. É aí que o Estado deveria fazer o que está sendo feito na Inglaterra. Palmas ao Boris Johnson, que está tomando medidas adequadas de socorro à população. Até o Congresso norte-americano está fazendo as coisas certas dos Estados Unidos, porque é nessa hora que o Estado tem que entrar e socorrer as pessoas, né? Então, esse é o meu recado. Fique em casa. E fica em casa. E vou falar mais uma coisa que eu tenho repetido nos últimos dias, que eu acho que pode servir para a gente levar esse isolamento de uma maneira mais positiva e saudável. Em 1665, na Inglaterra, teve uma epidemia de peste. Fechou-se universidades, as pessoas ficaram dentro de casa, como agora. Era outra doença, era uma doença muito letal, morreu 50 milhões de pessoas. Só que nessa época, um cientista hoje muito conhecido, o Isaac Newton, estudava em Cambridge. E ele se viu 2 anos em quarentena. 2 anos, não é 4 meses, como eu acho que vai ser 4, 5 meses aqui. 2 anos. Bom, foi nesses 2 anos que o Newton desenvolveu a gravitação universal. Ele teve tempo para pensar. Então eu acho que a gente deveria, na medida do possível, aproveitar essa quarentena como um período de estudo, de meditação, um período em que a gente possa ser produtivo intelectualmente.
Então, são esses 2 recados. O primeiro, mais preocupante, fica em casa, tem que estar preocupado mesmo, não é uma coisa que se pode subestimar, é uma coisa grave, que só vai ser solucionada se a gente, de fato, cumprir essa quarentena, esse isolamento. Cuidar dos nossos velhinhos, tentar não encontrar com eles, cuidar à distância, deixar eles isolados, e tentar extrair algum proveito intelectual desse período em isolamento. Legal, Felipe, Ricardo, te agradeço muito, Felipe. Semana que vem, se você nos permitir, eu te chamo novamente para a gente fazer uma atualização. E a gente tem colocado as suas matérias, seus artigos no blog Calçadão também, que é uma coisa muito importante, principalmente aqui para Ribeirão Preto. Você é de Ribeirão Preto, né? Ribeirão é uma cidade importante e que a gente tem que se preparar bastante por aqui. Te agradeço muito, muito obrigado. Valeu, Ricardo. E semana que vem obrigado, te dou um Felipe. toque novamente. Foi um prazer, Valeu. eu que agradeço vocês e quem está assistindo. Obrigado.